quero compartilhar com vocês sobre algumas das marcas que o Senhor me levou a encontrar na vida desse grande homem de Deus, esse grande personagem chamado Josué. Eu confesso a vocês que eu tinha já lido muitas vezes o livro de Josué e pregado sobre esse grande homem de Deus, mas nunca tinha entendido algumas coisas que Deus me fez compreender enquanto eu preparava para compartilhar na nossa igreja. O livro de Josué é um livro de transição entre o Pentateuco e os livros históricos, um livro que aponta para um grande líder, um grande homem de Deus que serviu a sua geração, não é? Que abençoou a sua geração, assim que eu tenho certeza que Deus está levantando cada um de vocês para que vocês sirvam a sua própria geração. Essa geração não seria a mesma sem você. Deus levantou você para esse momento e para essa hora. Quem pode dizer amém? Para fazer algo incrível na sua geração. Você não vai passar, a história não vai apenas passar por você. Você vai ajudar a escrever a história desse país. Quem recebe, diga amém, em nome do Senhor Jesus. Conquistadores são pessoas que entendem o seu chamado, entendem o seu propósito e interagem com Deus no tempo em que eles vivem. Josué é uma figura do Senhor Jesus Cristo, não é? Por isso me empolga tanto o ministério de Josué, porque o nome Josué e o nome Jesus, eles vêm da mesma raiz, têm o mesmo significado. Josué no hebraico, Jesus no grego, significam o Senhor salvo, o Senhor, Jeová é salvação. Josué conduziu aquela segunda geração para conquistar uma terra prometida. Cada um de vocês aqui tem uma terra prometida que Deus tem preparado, que representa todas as promessas que Deus reservou para você e para a sua casa. Alguns de vocês nem são casados, mas porque você está aqui, a casa que você terá, a sua esposa, o seu marido que você ainda vai ter, você terá uma família abençoada do Senhor Jesus. Os teus filhos que nem nasceram já são abençoados, porque a salvação entrou no seu coração. E onde o sangue de Jesus entra, começa uma nova linhagem. Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. Por isso eu profetizo que você vai casar, e casar muito bem. Você que não é casado, quem recebe aí? Levanta a mão. Amém. Então, guarde essa palavra. O teu casamento já é abençoado, mas anda na linha em nome de Jesus. Josué distribuiu heranças. Jesus distribui heranças para cada um de nós. Josué escreveu uma aliança em tábuas de pedra. Jesus escreve a sua aliança, a nova aliança, dentro dos nossos corações. Tem tantas particularidades que a gente pode comparar Josué com Jesus. Irmãos, quer nós tenhamos consciência ou não, quer nós admitamos ou não, nós estamos envolvidos em batalhas, estamos envolvidos em guerra. Josué foi um homem de batalhas, um general, um homem que Deus levantou para fazer diferença numa geração e conduzir toda uma geração para entrar na terra, uma terra que havia sido prometida a Abraão mais de 400 anos antes. Abraão que andou por aquela terra, que visualizou aquela terra de norte a sul, leste a oeste, ele caminhou visualizando, mas quem pisou, quem conquistou foi a geração de Josué. E você faz parte da geração de Josué que Deus está levantando nesses dias. Eu quero ler com você Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puser os seus pés, eu darei a vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano, do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Quero pedir que você diga isso para alguém pertinho de você. Ninguém vai conseguir resistir você todos os dias da tua vida. Ninguém é o que diz aqui. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você, nunca eu te deixarei, nunca eu te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita
e eu diria muito menos para a esquerda, para que você... Amém? Amém? Quem recebe, diga amém. Amém. Está na minha Bíblia, irmão. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Queridos, eu fico pensando, que dia especial foi esse em que, de repente, como nós lemos aqui, depois da morte de Josué, a morte de Josué foi uma linha demarcatória, não é? E alguma coisa nova acontece uma transição. Transições sempre deixam marcas, não é? Períodos de transição são períodos difíceis, períodos em que muitas vezes as pessoas que estão envolvidas na transição, se a transição não for muito bem feita, as pessoas ficam vulneráveis. Eu e a minha esposa passamos por um processo de transição na nossa igreja. Em 1998, meus pais, pastor Samuel, pastora Lígia, que são os fundadores da nossa igreja há quase 60 anos. Em 98, a igreja foi transicionada, nós assumimos o ministério, né, o pastorado da igreja, e nós estamos agora visualizando nos próximos anos, não é? Que a igreja vai passar por uma nova transição daqui ainda um bom tempo, não é? Nós estamos visualizando, mas nós temos experimentado internamente na nossa igreja períodos de transição ministerial em que alguns pastores têm sido enviados para plantar igrejas, para sair para outros lugares, e aí começa aquele movimento interno de uma nova geração sendo levantada. Períodos de transição são períodos de vulnerabilidade, mas Deus estava naquilo, Deus estava transicionando, Deus estava mudando o manto de Moisés para Josué. Então alguma coisa nova estava acontecendo naquele momento. Foi algo tão especial em que Josué foi honrado diante de todo Israel. E eu queria conversar um pouquinho com vocês. No meu livro, no primeiro capítulo, eu descrevo 8 marcas, talvez tenha muito mais. Eu descrevo 8 marcas que nós podemos encontrar baseados em Josué, 8 marcas que os conquistadores carregam sobre si. Eu quero compartilhar com vocês 4 dessas marcas hoje. Marcas que eu creio que Deus deseja desenvolver em cada um de vocês. Queridos, a Bíblia diz que nós somos, quem crê? Que nós somos mais do que vencedores no Senhor Jesus, diga amém. Romanos capítulo 8 diz que em Jesus, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Isso diz respeito a uma posição espiritual que nós temos nele. No entanto, para que isso se materialize, algumas coisas precisam acontecer dentro do nosso coração. Nós precisamos assumir a postura de vencedores, nós precisamos ter atitude de vencedores e intencionalmente fazer escolhas que atraiam a bênção de Deus e nos coloquem neste lugar. Quem recebe, diga amém. Então, tem a parte que Jesus fez e tem a parte que cabe a nós. Jesus disse em certa ocasião, em Mateus capítulo 11, versículo 12, um versículo que é muito forte, um dos mais fortes do Novo Testamento. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. O sentido aqui, a palavra, essa expressão tomado por esforço na língua grega pode ter tanto sentido ativo, não é? No sentido de alguém que se esforça para conquistar algo, quanto passivo. Ou seja, alguém que recebe oposição. Você está caminhando, existe uma oposição para que o reino de Deus avance. Nós, a igreja, nunca sofreu tanta oposição quanto nesses dias. Mas eu estou aqui para lembrar você que a igreja não vai parar. A igreja nasceu, foi levantada, criada por Deus para vencer, para avançar. E a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja de conquistadores. Quem recebe? Quem pode dizer amém? A igreja do Senhor Jesus é uma igreja de vencedores, porque Jesus é o nosso exemplo maior. 4 marcas de conquistadores que Deus está levantando nesses dias. A primeira delas, conquistadores são primeiramente conquistados por um ideal. Conquistadores, não é? Homens e mulheres que andam como vencedores, eles primeiramente são conquistados por um ideal que toma conta, que incendeia o seu coração. Se você estudar a vida de Josué, você vai encontrar aproximadamente 40 anos antes deste momento em que o manto foi transferido para ele.
Você vai encontrar Josué e Caleb sendo enviados com aqueles espias, 12 espias ao todo. A Bíblia diz que 10 deles voltaram desencorajados e desencorajaram o povo. Diz que eles não conseguiram avançar por causa da incredulidade no seu coração, mas 2 rapazes se levantaram para dizer: ei, nós podemos entrar, nós podemos conquistar. Josué e Caleb, não é? Josué e Caleb. Eu quero perguntar aqui, alguém se lembra o nome de pelo menos um dos outros 10 que voltaram assim, incrédulos e dizendo que eles se sentiam como gafanhotos? Alguém se lembra o nome de pelo menos um deles? Alguém se lembra? Quem foram os 2 que voltaram com fé? Josué e Caleb. Alguém se lembra o nome de um dos outros 10? Você não vai lembrar, nem eu lembro, porque os covardes não marcam a história. Os covardes não marcam a história. Os nomes deles estão lá relacionados, 10 nomes de príncipes, mas foi o que eles fizeram, quando eles voltaram trazendo um relatório negativo, diz que eles contaminaram o coração de toda aquela geração, ao ponto de que aquela geração pereceu no deserto. Mas Josué e Caleb receberam uma palavra do Senhor dizendo: vocês foram os únicos que permaneceram firmes, portanto vocês entrarão na terra. E queridos, Josué e Caleb viveram 40 anos no deserto, pensando na terra prometida. O coração deles havia sido conquistado por uma palavra. Tem uma canção do Paulinho que diz: se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Vou dizer de novo, se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Josué se apegou naquela palavra, e a Bíblia vai nos mostrar, meus queridos, que durante 40 anos, enquanto eles peregrinavam no deserto, eles estavam olhando para a terra, estavam focalizando a terra, encarando aquele deserto não como a sua casa, mas como um lugar de passagem. O deserto na tua vida, o vale na tua vida não é o teu lugar, não é a tua casa, é apenas um lugar de passagem, porque você tem uma terra prometida diante de você. Então Josué está ali andando pelo deserto, mas está olhando, a sua mentalidade, a sua visão, o seu coração está focado na terra, porque o seu coração havia sido conquistado por um ideal, por uma paixão. Queridos, todos nós fomos criados por Deus para cumprir uma missão. Todos nós fomos criados, chamados por Deus para realizar alguma coisa nos nossos dias. Amém? Para deixar marcas nas pessoas. E quando nós nos encontramos com o nosso chamado, quando nós entendemos que nós nascemos por uma visão, por uma missão, melhor dizendo, nós passamos a viver por ela. Às vezes eu fico ali, o Pedro está aqui, o Pedro do Borel, e eu acompanho ali as postagens, não é? Os projetos sociais que eles estão ali desenvolvendo. A gente acompanha o Pedro há muitos anos. Estou aqui citando você, Pedro, que você está na minha frente, não é? E a gente percebe quando uma pessoa é apaixonada por uma visão que Deus deu, essa pessoa ela vai em frente. Tem oposição, tem gente que se levanta, o diabo se levanta, as pessoas se levantam, mas ele continua caminhando, porque ele foi conquistado por um ideal que consome o seu coração. Quando o nosso coração, queridos, ele é tomado por essa paixão, a gente vai continuar, a gente vai vencer. Os obstáculos vão aparecer diante de nós, mas nós vamos encará-los na força do Senhor. Paulo disse assim em Filipenses 3,12: mas eu prossigo para conquistar aquilo pelo que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. E a gente vai perceber na vida de Paulo essa mudança de perseguidor a perseguido. Um homem que se tornou tão apaixonado. Gente, era uma explosão de paixão no coração de Paulo, ao ponto dele dizer aos Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios 9,16: eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim se não cumprir a minha missão e o meu chamado. Ele estava sendo consumido. E eu creio que nesses dias Deus quer colocar paixão no seu coração. Deus quer acender uma chama no seu coração como nunca você teve antes, para que você entenda o propósito da tua vida. Por que você nasceu? Por que você vive neste momento? Você não nasceu por acaso. Quem aqui é de Joinville? Levanta a sua mão. Quem é de Joinville? A maior parte de vocês. Você não vive nessa cidade. Você não faz parte da igreja onde Deus te plantou por acaso. Deus te levantou para essa hora. Deus quer te capacitar para que você seja uma voz profética neste tempo, nessa hora, no lugar onde você está. Quando a paixão
toma conta do nosso coração, uma paixão gerada pelo Senhor, coisas incríveis acontecem. Se você estudar a vida de qualquer herói na história, tanto nas escrituras, quanto na história, não é, da humanidade, você vai perceber que essas pessoas, os grandes inventores, o seu coração foi tomado por um ideal que se tornou até uma indignação. Eu quero dizer uma coisa a você, jovem, não é? Que Deus coloca uma indignação no seu coração por ver a nossa nação da forma como está, porque Deus quer levantar você nessa nação, para mudar a história dessa nação. A mudança de uma nação começa a partir de onde cada um de nós está, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, não é? E eu creio que Deus quer levantar cada um de vocês aqui e colocar uma tocha acesa na sua mão, para que você espalhe essa chama, para que as pessoas entendam, compreendam que vale a pena viver para cumprir o seu propósito. Josué foi tomado, aquele ideal tomou conta do seu coração, e ele viveu durante 40 anos peregrinando, olhando para a terra. Um dia eu vou entrar, um dia eu vou conquistar, e esse dia chegou. Em segundo lugar, conquistadores possuem uma mentalidade geracional. Conquistadores são primeiramente conquistados por um ideal. Em segundo lugar, eu vejo aqui na vida de Josué, conquistadores possuem uma mentalidade geracional. O chamado de Deus sobre a tua vida não é apenas a respeito de você, não é apenas sobre você, tem muito mais a ver. Tem muita gente que veio antes e tem muita gente que virá depois de você. Não é apenas a respeito de você, meu querido. Como eu disse, nós estamos lá em Londrina. O ano que vem vamos fazer 60 anos de igreja, Nova Aliança. Meus pais chegaram em Londrina há quase 60 anos atrás. Quando meus pais chegaram, o meu irmão mais velho, Samuel, tinha 3 anos e meio para 4 anos. A minha mãe estava grávida. Eu e o meu irmão, eu sou gêmeo, tenho um irmão gêmeo que é pastor hoje lá em São Paulo. Depois de 3 anos nasceu a minha irmã, a Velma, casada também com um pastor. Há 60 anos atrás, meus pais chegaram numa cidade, não é, onde a maior parte das ruas era de chão batido. E o ministério deles começou assim, meu pai pregando nas praças ali de Londrina, nas ruas de Londrina, e um missionário americano tocando sanfona. E assim nasceu o ministério, assim começou o ministério, pregando nas ruas de Londrina. A primeira igreja onde nós nos reunimos, onde eu me lembro desde pequeno, era uma tenda de lona. Irmãos, quando chovia mais dentro do que fora. O ar-condicionado dessa igreja era quando a gente baixava ali em volta daquela tenda, né? Tinha uns panos assim que a gente baixava, não é? E o vento entrava. E a primeira tenda que foi construída sem nenhuma técnica. Quando caiu a primeira chuva, ela contraiu toda, rasgou todinha, não é? Depois meu pai conseguiu lá um amigo que tinha trabalhado num circo e ajudou a construir a segunda tenda, e assim nasceu a igreja. Mas porque meu pai, pastor Samuel, eu estou contando a nossa história para mostrar a vocês que não é apenas a respeito de uma pessoa, é muito mais do que uma pessoa. Os pais dos meus pais, o pai do meu pai foi presbítero da igreja presbiteriana em São Paulo, se converteu. Meus pais se converteram, fizeram aquela primeira escola bíblica ali na igreja do Evangelho Quadrangular em São Paulo. Foram para Londrina, começaram como itinerantes, como bandeirantes, abrindo um caminho. E nós estamos lá há 60 anos. O resultado disso, várias igrejas foram plantadas. Eu e meus 3 irmãos hoje estamos no ministério de tempo integral. E existe agora uma nova geração. Nós temos uma experiência na nossa igreja, quando tem lá o pessoal ministrando louvor e adoração, tem ali filhos, netos de pessoas da igreja. Nós temos lá 3, 4 gerações servindo ao Senhor juntos, porque não é apenas a respeito de nós, é sobre gerações. Então nós estamos construindo algo que vai muito além de nós. Pastor Evaldo, quanto tempo faz que vocês estão aqui na igreja, que vocês estão aqui em Joinville? 22 anos a comunidade Siloé. Quantas pessoas já foram tocadas? Gerações. Aliás, me parece que vocês, na sua apresentação, uma das frases que foi dita aqui, uma igreja que investe hoje em todas as gerações. Uma igreja que investe em gerações. Gente, quando Josué foi chamado por Deus, a performance, digamos assim, de Josué
ou o ministério de Josué não tinha apenas a ver com ele. Mais de 400 anos antes, Deus havia entregue uma promessa a um homem chamado Abraão, como eu disse, que andou na terra visualizando, pisando na terra, declarando, profetizando que um dia a sua posteridade entraria naquela terra. Isaac fez a mesma coisa. Eles foram abrindo poços e edificando altares, tomando posse daquela terra. Depois veio Jacó, José, depois veio a geração de Moisés, a libertação do Egito, mas não parou com Josué. Todos os que vieram depois de Josué, meus irmãos, juízes, reis, sacerdotes, profetas, todos eles vieram preparando o caminho do Senhor Jesus Cristo. Então não era apenas a respeito de Josué, do seu ministério, era a respeito de gerações. Você não foi levantado por Deus para ser um fim em você mesmo, é sobre gerações. Deus levantou você para que você tenha uma visão muito mais ampla, não é? Por isso que a gente às vezes vê aquelas genealogias sendo ali escritas na Bíblia, e nós às vezes é até uma coisa chata de ler. Poxa, fulano gerou cicrano, beltrano, mas cada uma daquelas pessoas é um elo de uma grande corrente. E cada um de nós é um elo de uma grande corrente, que tem como objetivo trazer o reino de Deus para essa terra. Quando nós recebemos, quando participamos da transição em Londrina, nós lemos esse versículo, dedicando esse versículo aos meus pais. João capítulo 4, versos 37 e 38. Deus colocou esses dois versículos no nosso coração, porque é verdade o que dizem: um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês, Jesus disse, colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Irmãos, nós estamos edificando sobre o que alguém antes de nós plantou. Amém? Quem pode dizer amém? Mas nós também estamos construindo uma plataforma para aqueles que virão depois de nós. Então você não está apenas trabalhando em algo que alguém que veio antes de você fez. Não, você também está semeando para que alguém daqui a pouco comece a colher na próxima geração. Salmo 22, versículos 30 e 31. Olha que lindo, diz: gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu, proclamarão os seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. Quem é que crê que isso vai acontecer na sua vida em nome de Jesus? Seus filhos, seus netos, a sua posteridade ouvirá falar do Senhor Jesus, porque um dia Jesus entrou na sua história. É sobre gerações. Eu li essa frase num dos livros desse escritor Mark Batterson, que escreveu alguns livros muito impactantes, e ele diz o seguinte, não sei se vocês conseguem colocar aí para mim. Eu passei para você, será que está lá? Eu não sei se está com vocês aí. Mark Batterson diz o seguinte: o meu sonho é um sonho dentro de um sonho, que está dentro de um sonho. Ou seja, ele diz assim: o meu sonho tem uma genealogia, por isso honre a sua ascendência. Mas ele continua dizendo: mas não se esqueça de que o seu sonho também tem descendentes. Diga para quem está pertinho de você: o teu sonho tem descendentes. O teu sonho tem descendentes. O teu sonho também tem descendentes. Por isso, transfira poder à sua descendência. Transfira poder à sua descendência, aos seus filhos espirituais, aos seus discípulos. Abençoe, empodere, para que eles possam ir mais longe do que você. Conquistadores têm uma mentalidade de gerações. Em terceiro lugar, conquistadores, olhando para Josué, eles reconhecem e eles honram a sua paternidade. Conquistadores reconhecem e honram a sua paternidade. Diga assim comigo: paternidade. Queridos, paternidade é um princípio tão importante na palavra. É um tema tão importante, tão relevante, que Deus assume o papel de pai na dinâmica da Trindade. Você vai encontrar Deus se apresentando ali quando Jesus é batizado nas águas. Mateus capítulo 3, versículo 17. O que é que Deus diz? Diz lá que então uma voz veio do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu me agrado.
Jesus não tinha feito ainda nenhum milagre, nenhum sinal, nenhuma maravilha, e Deus fez questão de mostrar para ele: você é meu filho amado. Tudo que você fizer depois não vai mudar esse fato. Eu amo você como um filho. Eu quero dizer para você nessa noite: você tem um pai que ama você. Quero dizer para você uma coisa: talvez alguns aqui tenham tido uma experiência muito negativa com a sua paternidade, mas Deus trouxe você para um contexto, para a igreja, onde existem pais espirituais que podem suprir aquele vazio que foi gerado no seu coração. E nesse lugar, nessa casa, Deus tem curado e vai continuar curando, restaurando pessoas que não têm identidade, pessoas que têm a sua identidade marcada pela ausência paterna. E nós estamos experimentando isso na nossa geração, uma geração, não é, marcada pelo espírito de orfandade, pais ausentes, filhos sem identidade. E eu creio que a cura para essa enfermidade está dentro da igreja. A igreja é um lugar de cura. A igreja, ela promove um ambiente propício para que haja cura nos relacionamentos. Queridos, Josué adotou Moisés como seu pai. E Moisés, apesar de todo o trabalho que tinha, ele abriu espaço na sua agenda para adotar Josué como seu filho. Então, paternidade e filiação aqui é um relacionamento de mão dupla, não é? Tanto Josué investiu tempo, diz lá em Êxodo capítulo 33, versículo 11: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor de Moisés, filho de Num, ele não se apartava da tenda. Então, enquanto Deus estava conversando com Moisés, Josué se aproximava para aprender, para entender como é que Moisés conversava com o seu pai. E assim ele foi aprendendo durante 40 anos, aprendendo com o seu mentor. Josué tornou-se um filho espiritual, e quem sabe ser filho um dia vai ser um bom pai. Espiritualmente falando, tem gente que quer ser pai sem nunca ter sido filho. Espiritualmente falando, tem gente que quer se tornar um discipulador sem nunca ter se deixado ser discipulado por alguém. Espiritualmente falando, tem gente que quer liderar e fazer algo muito grande para o Senhor sem ter servido a visão de alguém que veio antes dele. Irmãos, nós precisamos estar felizes no lugar onde Deus nos colocou e aguardar o nosso tempo em que haverá uma honra maior. Quem crê, quem está comigo, diga amém. Quando nós aprendemos a servir a visão de alguém, num nível em que nós estamos, naquele lugar, Deus prepara o nosso coração para que um dia nós mesmos estejamos num lugar de honra, onde aquilo que nós aprendemos com os nossos mentores, nós vamos poder liberar sobre aqueles que nós estamos liderando. 40 anos de aprendizado, décadas, servindo, observando. Diante de Faraó, Josué viu como Moisés se portou. Diante das demandas do povo, Josué viu como Moisés se comportou. Não é quando Moisés subia no templo, quando ele estava ali na tenda da congregação, conversando com Deus, Josué foi aprendendo como ouvir a voz de Deus, não é? O mesmo temor que Moisés tinha com o Senhor, Josué aprendeu a desenvolver olhando para o seu pai. E nós vivemos numa época, irmãos, em que tem muita gente queimando as pontes, tem muita gente desconsiderando os pais espirituais, aqueles que vieram antes. E eu nunca vi alguém que tenha desonrado uma liderança, desonrado alguém que Deus colocou sobre ele. Eu nunca vi essa pessoa se tornar bem-sucedida, se torna um errante. Parece que essa pessoa vai aos trancos e barrancos, enquanto ela não volta para resolver aquela situação. Todos nós precisamos resolver isso no nosso coração. Quem são os nossos pastores? Quem são os nossos pais espirituais? Quando a gente resolve isso, Deus nos coloca num caminho para que nós mesmos um dia nos tornemos pais espirituais no reino de Deus. Josué resolveu. Josué adotou Moisés como seu pai, como seu mentor, honrando, servindo. E um dia o manto que estava sobre Moisés foi depositado sobre Josué. Ele não foi arrancado, ele não foi usurpado. Josué herdou de maneira legítima, porque ele serviu o seu pai. Então chegou o momento em que ele mesmo agora foi levantado por Deus. Veja o que diz em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. Olha que linda essa passagem. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés
tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Josué estava cheio de sabedoria, porque ele havia servido, ele havia recebido a unção que veio da sua paternidade espiritual. Quantos de vocês honram a sua paternidade espiritual? Levanta a sua mão. Quantos de vocês honram e querem continuar honrando para a honra e glória do Senhor Jesus? Sabe que a gente tem maneiras práticas de fazer isso, não é? Levantando, intercedendo, abençoando, liberando palavras, não é? Quantos de vocês que são aqui da comunidade Siloé entendem que os seus pastores são dignos de honra? Levanta a sua mão. Quem acha que eles merecem um aplauso aqui? Diga amém? Dignos de honra. Dignos de honra. Quem não honra não é honrado. É um princípio no reino de Deus, queridos. Quando você semeia, você colhe. Não é para colher, não é com o objetivo de colher alguma coisa. É simplesmente uma atitude. Você decide no seu coração: eu vou honrar, eu vou servir. E de repente Deus libera sobre você a mesma unção. Temos exemplos negativos da palavra. Você se lembra de Ló, por exemplo, poderia citar muitos exemplos. A Bíblia diz que quando Deus chama Abrão para sair da sua terra, Abrão traz consigo o seu sobrinho Ló. Os comentaristas dizem que o pai de Ló havia falecido e Abrão adotou Ló como seu filho. Enquanto Ló caminha com Abraão, a Bíblia diz que ele tornou-se um homem muito abençoado, as suas posses multiplicaram. Mas quando ele começa agora a se afastar, ele escolhe aparentemente o que era melhor, não é, para si, pensando em si. E a Bíblia diz que ele vai, e você vê o final da vida de Ló, perdendo tudo que ele possuía, porque ele quebrou um princípio. Fala para quem está pertinho de você: honre a sua paternidade espiritual, e Deus vai te honrar. Fala para ele: e Deus vai te honrar. Honra a sua paternidade, e Deus irá te honrar. Conquistadores, repete assim comigo: conquistadores entendem que não existe autoridade sem paternidade. Amém? Não existe autoridade sem paternidade. Para finalizar, conquistadores encaram obstáculos como oportunidades. Conquistadores encaram obstáculos como oportunidades. São conquistados por um ideal, possuem uma mentalidade geracional, honram a sua paternidade espiritual e encaram os obstáculos como oportunidades. Desde o começo, nós lemos na passagem ali com você no início, e você vai perceber em outras ocasiões Deus vindo para Josué dizendo: Josué, não temas, não fique apavorado, o Senhor é contigo. Gente, se Deus disse isso para Josué, por que será que Deus disse isso para Josué? É porque havia medo no seu coração, havia sentimentos. Imagine você ser o líder que vai suceder um homem como Moisés. Imagine você tendo a responsabilidade sobre os seus ombros de ser aquele que vai conduzir aquela nova geração para conquistar a terra com aqueles inimigos terríveis. Irmãos, esses caras que estavam ali para guerrear contra aquela geração, eles eram soldados, eram cidades fortificadas, aparamentadas, era o que eles mais sabiam fazer, era se envolver em guerras. Nós estamos falando aqui de uma nova geração que havia nascido, filhos de escravos, camponeses, e Josué tem que liderar essa turma contra essas 7 nações principais que dominavam a terra de Canaã. Quantos sentimentos, irmãos, Josué não teve que lidar no seu coração. Diz que aqueles 10 covardes disseram, quando eles retornaram: olha, nós nos sentimos como insetos, como gafanhotos diante, eles são homens muito grandes. Josué, irmãos, não é que ele não se via daquela forma, não é que Josué também não tinha os mesmos sentimentos, é que ele soube trabalhar com o seu coração de uma forma diferente. Quem é que disse que nós não teremos que enfrentar sentimentos? Quem é que disse que nós não enfrentaremos muitas vezes sensações e sentimentos de que nós não podemos, não conseguimos? Nós vamos enfrentar, mas vamos nos lembrar de que se o Senhor é por nós,
quem será contra nós? Amém? Nós vamos nos lembrar que as nossas armas, 2 Coríntios capítulo 10, não são naturais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e todo o poder que se levanta contra o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. As nossas armas não são naturais. A nossa luta, Efésios capítulo 6, não é contra carne e sangue, mas é contra as hostes celestiais, não é? Forças espirituais do mal. Mas nós temos as armaduras do Senhor, as armaduras de Deus que nos tornam mais do que vencedores. Não é na nossa força, é na capacidade que vem de Deus. Aí Deus diz para Josué: ser forte, ser corajoso, não se apavore, não se desanime. Ser forte, ser corajoso, não se apavore e nem desanime. Repete comigo: ser forte, ser corajoso, não se apavore, nem desanime. Vamos lá: ser forte, ser corajoso, não se apavore, nem desanime. Vamos lá: ser forte. Diga para alguém: ser corajoso, não se apavore, não desanime. Ser forte, ser corajoso. Vamos lá, vamos lá. Vocês estão muito bonzinhos. Dá um chacoalhão santo aí e diga para esse irmão, para essa irmã: ser forte, meu irmão, ser corajoso, não se apavore, não desanime, o Senhor é contigo. Aleluia. Irmãos, lembra quando Gideão, quando aquele anjo se encontra com Gideão, qual foi a palavra do anjo do Senhor? O Senhor é contigo, homem valente. Qual foi a atitude de Gideão? Ele começou a procurar o valente. Onde é que está o valente? E Deus disse: não é você mesmo. Fala para quem está do teu lado: é você é o valente do Senhor. Vamos lá: ser forte, ser corajoso, não se apavore, nem desanime. Vamos lá: ser forte, ser corajoso, não se apavore. A última vez, vamos lá: ser forte, ser corajoso, não se apavore, nem desanime. Aleluia! Aleluia, aleluia. Eu estou aqui caminhando para o final, queridos. Eu quero orar com você nessa noite. Todos os grandes inventores, eu coloquei aqui, eu fiz uma pesquisa, 2 deles que saltaram ali quando eu estava pesquisando, não é? O Henry Ford, nos Estados Unidos, no início do século 20, quando ele estava para lançar aquele carro popular, o modelo T, feito naquela linha de montagem. Muitas pessoas disseram para ele: nunca os cavalos serão substituídos pelas máquinas. Você está doido? Para de fazer isso. Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica, os seus professores disseram muitas e muitas vezes para ele que ele era burro demais para aprender qualquer coisa. E nós estamos aqui hoje desfrutando de várias invenções, inclusive, não é, da luz elétrica, porque esse homem persistiu. Alguém disse para ele: você é fraco, você não vai conseguir. Mas tinha alguma coisa dentro dele empurrando ele para frente. Quanto mais você que tem o Espírito Santo dentro de você e a presença de Deus, ser forte, ser corajoso, não desanima. Vamos lá: ser corajoso, não se apavore, nem desanime. Vamos lá: ser forte, ser corajoso, não se apavore. Mais uma vez: ser forte, ser corajoso, não se apavore, nem desanime. Conquistadores sempre enxergam obstáculos como oportunidades. Oportunidades para que o milagre aconteça, para que o sobrenatural aconteça. Querido, Deus nos criou como seres conquistadores, com a capacidade de avançar, a capacidade de enxergar além do que os nossos olhos naturais conseguem ver. Você carrega a presença de Deus dentro do seu coração. Você serve a um Deus que é criativo. Você serve a um Deus que tem olhado para você, não como apenas alguém que está aí no meio de uma multidão. Deus conhece o seu nome, Deus conhece o seu endereço, Deus conhece a sua história, e foi Deus quem te chamou para estar aqui nesse tempo, nessa hora, para levantar você como um grande homem de Deus, como uma grande mulher de Deus na sua geração. Conquistadores são primeiramente conquistados por um ideal. Põe a sua mão assim no seu coração e diga assim comigo: Senhor, que a tua chama incendeie o meu coração, Senhor.
Eu quero ser, antes de mais nada, conquistado, tomado por uma visão que nasceu no teu coração. Amém, queridos? Conquistadores têm uma mentalidade geracional. Põe a sua mão assim na sua cabeça, diga assim: meu Deus, abre a minha mente, para que eu possa entender que não é apenas sobre mim mesmo, é sobre gerações. Diga assim: eu sou apenas um pequeno elo de uma grande corrente. Eu quero fazer parte, Senhor, dos teus propósitos. Eu vou fazer a minha parte. Quem pode dizer amém? Levanta a sua mão comigo, diga assim: eu quero aprender, Senhor, a honrar a minha paternidade espiritual. Não permita, Senhor, que eu um dia quebre esse princípio. Eu quero honrar os meus pais, naturais e espirituais, para que eu tenha longevidade, e para que eu também possa ser honrado como um pai e uma mãe espiritual no teu reino. Agora fique em pé comigo, você vai fazer a última declaração, com as suas duas mãos levantadas. As duas mãos levantadas. Aleluia. Conquistadores, eles enxergam obstáculos como oportunidade. Levanta as suas mãos, levanta as suas mãos. Abra os seus olhos, como se você estivesse olhando agora para o trono de Deus, para a glória, para a sala do trono. Irmãos, quando Deus nos transporta para esse lugar onde Ele está, a nossa visão muda. Certa ocasião Deus disse para João, ali no Apocalipse: sobe aqui onde eu estou. A Bíblia diz que é como se uma janela nos céus fosse aberta, irmãos. E João passou a enxergar as coisas numa dimensão diferente. Conquistadores enxergam obstáculos como oportunidades, porque eles não estão enxergando aqueles obstáculos do ponto de vista natural. Eles estão enxergando aqueles obstáculos como Deus enxerga. Cada obstáculo é uma oportunidade, cada desafio é uma oportunidade, cada crise que se apresenta é uma grande oportunidade para Deus realizar o seu milagre na tua vida e na tua casa. Então eu quero que você levante as mãos e comece a orar agora. Senhor, abre a minha mente, abre o meu coração, Senhor, me ajuda a enxergar, Senhor, como Tu vês. Senhor, dá-me a Tua visão, dá-me a Tua visão, Senhor. Como Josué, Pai, ele andou na terra, mas ele estava ali andando naquele deserto, olhando para a terra prometida, Senhor. Aquele deserto, ele estava enxergando apenas como um lugar de passagem. Oh meu Deus, põe a mão no ombro da pessoa ao seu lado. Vamos orar uns pelos outros, meus queridos. Senhor, levanta, abre a visão deste homem, abre a visão dessa mulher, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abre a visão espiritual, Pai. Oh meu Deus, não é sobre nós, é sobre gerações. É sobre gerações. Oh, muda a nossa mentalidade, meu Deus. Ajuda-nos a enxergar como Tu enxergas, Senhor. Aleluia, aleluia. Profetiza sobre esse irmão, essa irmã. Senhor, abre a sua visão. Levanta este homem, levanta essa mulher, Senhor, como uma conquistadora no Teu reino. Pai, neste tempo, nessa hora, Pai, ele foi chamado, Senhor, para estar neste lugar. É a partir deste lugar, Senhor, que algo vai acontecer. Oh meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh Jesus. Aleluia. Aleluia, levanta uma geração, Senhor. Levanta uma geração, Senhor. Que a Tua paixão, Senhor, tome conta do nosso coração, Pai. Que a Tua paixão tome conta do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. 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 Aleluia. Aleluia. Amém.